Deuteronômio capítulo 7, o povo escolhido por Deus, né? Aqui nós temos que começar aqui uma leitura básica para você entender o porquê que Deus não queria que, né, enfim, o Eterno não queria que o seu povo escolhido, né, o seu tesouro pessoal, que é Israel, se misturasse com os gentios. Vocês vão entender o que os gentios estavam aprontando, né? O Eterno dando uma ideia do que eles faziam. Então não era para se misturar com eles, né? Aí diz o seguinte, o texto aqui, ó. Quando Yahvé, o teu Deus, te houver feito entrar na terra prometida para possuí-la, ele próprio expulsará de diante de ti nações muito mais numerosas do que tu, os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. São 7 nações maiores e mais poderosas que tu. E quando o Senhor teu Deus entregá-las a ti, tu as derrotarás e as sacrificarás como anátema. Não estabelecerás com elas qualquer tipo de aliança, nem as tratarás com piedade. Não celebrarás matrimônio com qualquer pessoa de lá. Não considerarás tua filha a um dos teus filhos, nem aceitarás uma de suas filhas como esposa para o teu filho. Pois deste modo o teu filho se afastaria da minha pessoa para servir a outros deuses. E a ira do Senhor se inflamaria contra todos vós e rapidamente vos aniquilaria. Eis como deveis tratá-los: demolir seus altares, despedaçar suas estelas, colunas sagradas, aqui temos aqui uma referência a Asherá, cortar seus postes sagrados, Asherá, e queimar suas imagens de ídolos. Pois tu és um povo consagrado a Yahvé, o teu Deus. Foi a ti que o Senhor teu Deus escolheu dentre todos os povos sobre a face da terra para seres o seu povo querido, o seu tesouro pessoal. Então dá para entender aqui que antes de o Eterno entregar uma terra para a nação de Israel, ele deu uma sondada, viu que o povo praticava, né? E assim, ó, vou dar para vocês, mas você não pega seu filho para casar com um gentil, mulher de gentil, porque elas vão te levar a você a adorar outras divindades, né? Mas você percebe aqui que a adoração a Asherá já acontecia em terras estranhas, né? Livro de Deuteronômio, capítulo 18, verso 9 em diante, Bíblia King James atualizada. As práticas pagãs são abomináveis. As práticas dos gentios são abomináveis. Que práticas são essas, né, gente? Vamos descobrir aqui. Quando adentrares a terra que Yahvé, o teu Deus, te concede, não aprendas a imitar as abominações praticadas por aqueles gentios, por aquelas nações. Que entre o teu povo não se encontre alguém que queime o seu filho ou filha, nem que faça presságio, oráculo, adivinhação ou qualquer tipo de magia, ou que pratique encantamentos, nem que seja médium, consulte os espíritos ou invoque os mortos. O Senhor odeia quem pratica qualquer dessas abominações, e é justamente por causa destes pecados que Yahvé, o teu Deus, vai expulsar aquelas nações em teu favor. Portanto, permaneças inculpável perante o Senhor teu Deus. E é por isso que quando você pega certas passagens no Antigo Testamento, né, no Tanar, você vê essas expressões aí, o vaso nas boas mãos do oleiro, né? Ou então como esta profecia também de Ezequiel, né? A profecia do vale de ossos secos, né? Para dar uma ideia de qual era a situação espiritual de Israel na época. Até que, enfim, né, Deus ama e restaurará Israel em Jeremias 31, né, onde depois de tantos pecados, né, de Deus enviar tantos profetas, né, para trazer Israel, judeus, de volta às veredas antigas, de tantos pactos, convênios levantados e quebrados, Deus teve que restaurar Israel.
E uma das profecias e dos pecados do nível tão escarlate que estava o pecado de Israel é o que eu vou ler para vocês agora. Bem, agora vamos pegar essa escritura sagrada segundo o nome ESN Missionária e vou abrir no livro de Jeremias e vamos observar quão grave era o pecado de Israel, do nível absurdo que estava. Vou notar comigo como que era a gravidade dos pecados de Israel, qual era a condição espiritual de Israel nesta linguagem. Acompanhe, se escandalize. Livro de Jeremias, capítulo 2, Yarmiá. Mais uma vez o Criador falou comigo e me disse: vai e grite esta mensagem nas ruas de Yashualeim. O Criador diz: eu me lembro bem de como você procurava me agradar e me demonstrar o seu amor como uma jovem noiva há muito tempo. Você me seguia fielmente através do deserto onde planta alguma podia nascer. Naquela época, Yahshurur era um povo santo, meu primeiro filho. Quem fazia mal aos Yahshurulitas era condenado pelo Eterno e recebia severos castigos. Ouçam as palavras do Criador, todos vocês, Yahshurulitas. Por que foi que seus antigos parentes me abandonaram? Por acaso eu fiz a eles alguma injustiça para se afastarem de mim, adorando ídolos e se transformando em gente vazia e sem razão de ser? Eles nem se lembraram de que eu, o Criador, havia tirado Yahshurur do Egito, havia guiado o povo no deserto seco e cheio de pedras, uma terra de seca e de morte, onde ninguém vive e pela qual homem algum viaja. Já pensou um profeta Jeremias gritando essas palavras, né? No meio lá de Jerusalém, rapaz? Rapaz do céu, tem que ser doido, né? Eu trouxe toda aquela gente para uma terra produtiva, para comerem do bom e do melhor e aproveitarem as coisas boas que ela produzia. Mas eles transformaram essa terra boa num lugar de pecado e maldade. Fizeram da minha herança algo que eu não gosto sequer de olhar. Nem mesmo os sacerdotes deram importância ao Eterno. Os juízes não me conheceram. Os governadores se revoltaram contra mim. Os profetas escolheram Baal como seu ídolo e correram atrás do que era pura ilusão. Mas eu não vou desistir de vocês. Vou insistir com vocês. Vou insistir para voltarem a mim. Até com os seus netos eu vou continuar insistindo. Olhem à sua volta e procurem descobrir uma única nação que tenha trocado os seus antigos ídolos. E vejam bem, eles são ídolos. Procurem para o oeste, na ilha de Chipre. Procurem para o leste, no deserto de Quedar. Vejam se esses lugares já aconteceu coisa igual. O meu povo abandonou o Luhim glorioso, o orgulho de Yahshurul, pela ilusão dos ídolos. Os céus ficaram espantados com isso, ficaram assustados e confusos. O meu povo cometeu 2 pecados terríveis. Terríveis! É agora que o cajado começa a arder. Eles me abandonaram, a mim, a fonte da água da vida, e construíram para si poços furados que não prendem a água. Por acaso Yahshurul era uma nação de escravos? Por que razão os Yahshurulitas foram presos e levados para longe? Grandes exércitos,
como ferozes leões, atacaram Yahushua-Olaim e gritaram, pedindo a sua destruição. Deixaram a terra de Yahudá completamente destruída. As cidades ficaram queimadas e vazias. Até os exércitos do Egito, vindo de Mênfis e Taínis, ajudaram a destruir a glória e a beleza de Yahshurul. E você sabe por que tudo isso aconteceu? Foi porque você abandonou o Eterno. Ele queria lhe mostrar o caminho, mas você fugiu dele. Qual o lucro que você teve fazendo caminhadas para procurar tratados de amizade com o Egito e com a Síria? Sua própria maldade vai castigá-la. Você foi infiel e será punida por isso. Olhem bem tudo o que vai acontecer e aprenda como é ruim, como é amargo abandonar o Criador, o seu Ur. Veja as terríveis consequências de não respeitar ao Criador do universo. Durante muito tempo eu a livrei da escravidão e do sofrimento, mas mesmo assim você me disse, não quero servir ao Criador. No alto dos morros e à sombra de cada árvore, você se curvou e adorou os ídolos, entre aspas, Asherá. Quando eu a plantei, você era uma semente pura e deveria ter crescido uma parreira perfeita. Como foi que você se transformou numa parreira brava, nação de gente tão pecadora? Você pode ajuntar todo o sabão e todo o branqueador que quiser. Isso não será suficiente para limpar a terrível mancha do seu pecado. Rapaz, ele estará sempre diante dos meus olhos, diz o Criador. Como é que você tem a coragem de dizer que não pecou adorando ídolos? Olhe bem nos vales por onde você andou. Veja que pecados terríveis cometeu. Você é uma camela inquieta, procurando um macho. Você é uma mula selvagem que vive no sertão e fareja o vento, ansiosa na época da reprodução. Ninguém é capaz de conter esse desejo que você tem. Os jumentos não precisam procurá-la. Você mesma vai ao encontro deles. Oh my God! Por que você não deixa de se cansar e passar sede à procura dos seus ídolos? E a sua resposta é a seguinte: não adianta falar comigo, estou apaixonada por esses estrangeiros e tenho que continuar procurando por eles. E Yahshurul é como um ladrão, só se envergonha do seu crime quando é apanhado em flagrante. Reis, príncipes, sacerdotes e profetas, todos eles são iguais. Chamam de pai a um poste de madeira, Asherá, para ser sua mãe, escolhem um ídolo feito de pedra. Mas quando chega a hora da aflição, é para mim que eles correm pedindo socorro. Porque vocês não pedem ajuda aos ídolos que fizeram com as próprias mãos? Vamos ver se eles levantam e tiram vocês dos seus problemas. Vocês têm muitos ídolos, tantos quanto as cidades de Yahudá, porque insistem em se considerar inocentes. Todos vocês me desobedeceram, diz o Criador. Eu castigarei os seus filhos, mas não adiantou nada. Eles não se emendaram dos erros. Vocês mesmos mataram os meus profetas,
como o leão mata a sua vítima. Ah, que gente ingrata! Ouçam com atenção as palavras do Criador. Por acaso eu deixei de cumprir minha promessa como uma terra sem água e sem luz? Por que então o meu povo diz: agora estamos livres do Eterno, não queremos mais nada com ele? Por acaso a moça se esqueceu das suas joias? Por acaso a noiva se esquece do seu vestido de casamento? Mas o meu povo já há muitos anos se esqueceu de mim, que era o meu maior tesouro. Como você planeja bem para conquistar os seus amantes? Você seria capaz de ensinar isso à prostituta mais experiente. As suas roupas estão manchadas com o sangue dos pobres e inocentes. Você condena como ladrões pessoas que nunca roubaram e as mata descaradamente. Apesar de tudo isso, ainda diz: eu sou inocente, não fiz nada para deixar o Criador zangado. Ele não está irado comigo, tenho certeza disso, mas eu vou castigá-la severamente, porque você teima em dizer: não pequei, e porque você troca tão rapidamente de amores. Rapaz do céu, porque você foi procurar ajuda com o Egito? Isso não vai adiantar de nada. O Egito vai abandonar você do mesmo modo que a Síria. O Egito também vai deixá-la desesperada, escondendo o rosto com as mãos, porque o Criador rejeitou aqueles em que você confia. Você não vai ter sucesso, apesar da ajuda deles.